Jonathan Brossard, diretor administrativo da Moab, com mais de 20 anos de experiência em programação e montagem, e engenharia reversa. Ele é um especialista em segurança de renome mundial, tendo participado de mais de 50 conferências com pesquisas originais, disruptivas. Título da palestra dele, você sabe que o Jonathan só faz palestra pesadona, né? Então aí, ó, tu já se sentiu burro hoje? Chegou o momento de se sentir burro, então, mas tem que se sentir burro com muita concentração, que assunto que você não entende, você olha uma vez, você olha duas, você olha três, uma hora entende, não é isso, Jonathan? Retroceder nunca, render-se jamais, né? Pessoal tem que... Pessoal mais novo aí, a galera gosta de trollar o pessoal falando que eles desistem fácil. Eu não acredito que é verdade. Eu acho que eles têm aí uma resiliência. E tá tudo bem aí, meu filho? Tá tudo bem aqui. Estão me ouvindo legal hoje? Agora estamos, finalmente Agora aí estamos sim. ouvindo, deu tudo certo. E aí vou pedir então... Eu estou muito feliz de estar aqui. Valeu, pronto, pessoal. Jonathan. Valeu. Agora nós aprendemos, hein? Obrigado por estar naquela primeira com a gente ali. Foi selvagem, foi nada, cara. brutal, Valeu. mas agora vai dar. Todo mundo vai conseguir. Semana que vem, então, é isso? É isso o esquema? Eu já te falei que tu quiser, pegou gosto, né? O Jonathan pegou gosto pelo evento ao vivo. Se quiser, pode voltar toda quarta-feira, galera. Uma salva de palmas aí no nosso chat para o Jonathan. Jonathan Monstro já participou, palestrou em todo evento que vocês possam participar. Tem o nome no monte de paper importantíssimos para a área. E vai fazer uma palestra hoje aí para vocês. Reverse Engineering da Morte que Mata com Witchcraft Compiler Collection. Falou, galera. Até mais. Volto já. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, finalmente. Grande abraço para a Jussara, para a Liz, que conseguiram fazer isso aí acontecer. O pessoal do H2HC, o Rodrigo Bronco, o Kleber Blandão, Igor Balestra, Gabriel, o pessoal do Papo Binário, que é muito legal também, o Júlio César, o Júlio Alto. E, enfim, vamos nessa. Se vocês não assistirem a apresentação inteira, essa apresentação inteira, o esquema para você comparar esse negócio lá no GitHub, que se chama de Witchcraft Compiler Collection, que é uma ferramenta muito legal de reverse engineering, totalmente open source. Então, por favor, vocês podem checar o código, compilar, usar, mandar patch. Eu dei a apresentação dessa ferramenta na DEFCON, na Black Hat, e eu estou muito feliz de poder compartilhar essa ferramenta, ver o pessoal usando para fazer CTF, para escrever exploit, melhorando. Então, por favor, vocês podem usar, vocês podem contribuir também. Enfim, vamos nessa. Quem será que eu sou? Então, por enquanto, eu estou CEO da Moab, que é uma empresa que está em São Francisco, onde eu moro, e em Paris. Se o som não for muito ruim, dá para você ouvir que eu não sou brasileiro, não. Eu sou francês, com sotaque carioca pesado, ou seja, o melhor português acadêmico do mundo. Eu já fiz muitas pesquisas, tipicamente low level, eu gosto de parada de BIOS, de firmware, mas aí já escrevi exploits para Microsoft, para Edge, tipo os primeiros exploits para Windows 10, para BitLocker, que é a ferramenta de encripção da Microsoft, para SAPA e tudo mais. A razão para isso, acho que a semana passada tinha o pessoal que costumava trabalhar comigo na Salesforce, que era o Dual Core. Então, eu costumava estar o diretor da Offensive Security, lá na Salesforce, em São Francisco, por isso trabalhei com eles. Eu sou inventor do hardware backdooring, quer dizer, é o que a Wikipédia acha, porque eu dei uma apresentação de uma ferramenta chamada Rakshasa, em 2011, que deu susto para muita gente, e deu um pouco de tive eco assim na mídia, por mostrar que dava para infectar um BIOS
e em vez de infectar um BIOS, eu fiz uma ferramenta com open source que dava para infectar mais de 300 diferentes motherboards. Então, foi bem maneiro. Enfim, eu dei muita palestra na Black, até DEFCON, que é um pouco a casa também. E eu estou fazendo um PhD lá em Paris, no CNAM, o Conservatoire National des Arts et Métiers. Eu agradeço para eles também. E se você quiser ver mais, tem meu site aí, andrezinho.com. O que é que eu faço no dia a dia? Então, eu trabalhei nessa empresa, Moabi. O que a gente fez, basicamente, é automatizar muita reverse engineering. Imagina que você trabalhe, sei lá, tipo para Tesla. Então, o problema da Tesla é o seguinte: se você achar um Remote Code Execution numa Tesla, você vai dirigir não somente uma Tesla, mas todas elas. E então, em termos de Kinetic Impact, é muito grande. Tipo, coisa que não existia 10 anos atrás. Com esses carros que podem self-driving, aí fica foda. Então, o problema deles é o seguinte: cada vez que eles vão mandar um update no fleet de carros, eles têm que verificar que não tem problema no firmware que eles estão mandando lá. Então, antes de fazer isso, seria bom, no final do SSDLC, do ciclo de desenvolvimento, verificar que não tem problema. Mas aí o problema é muito difícil, porque eles vão mandar, tipo, mais de 1000 binários para os carros e não dá para fazer um audit manual. Então, aí que a Moab entra e faz o quê? Faz, tipo, Symbolic Execution e Data Analysis, que são técnicas de Static Analysis bem avançadas, at scale. Quer dizer, para amanhã, você pode analisar milhares de executáveis, o que não dá para fazer manualmente. Para quem assistiu para a palestra do Cassius, 2 semanas atrás, ele também falou de Symbolic Execution, só que com Stat Solver, que é um pouco diferente, mas tem tudo a ver. E ao final do dia, a gente tenta achar zero days de maneira automática. É muito interessante do ponto de vista de offensive engineering, offensive security. Então, tem pontes, né, entre as diferentes disciplinas. Vamos ver um pouco disso hoje com um exemplo muito legal que eu acho da industrial também, de como se pode aplicar técnicas bem modernas assim, de static analysis para problemas industriais. O test case que eu gostaria de ver com vocês hoje se chama de Genie IVI. Então, o que é isso? Se você tomar um carro, um ponto focal do carro é tudo que tem a ver com multimédia. Isso também não é muito customizado de um carro para o outro. Então, os vários fornecedores de carros, de sistemas de carros, fizeram um consórcio entre os maiores vendedores de carros do mundo para ter uma plataforma central para compartilhar e que está baseado basicamente no Linux. Então, essa parada se chama de Genie IVI. E eles, de vez em quando, faziam um release assim, de um sistema completo se chama precisamente de IVI, que é o sistema operacional de multimédia do carro. E vamos analisar um deles inteiramente. Então, eu passei essa parada para o Moab e o que se destacou foi esse binário chamado de OSTAPD. OSTAPD é basicamente, se você tiver um Linux e quiser tornar dentro de um access point que dê Wi-Fi access, então é só rodar esse programa e ele transforma qualquer Linux dentro de um access point com Wi-Fi. Então, o problema que reparou
nossa ferramenta é a seguinte, tipo, é uma vulnerabilidade bem clássica, que é um problema que tem a ver com Pseudo-Random Number Generator, ou seja, em português, gerador de números pseudo-aleatórios. O problema com isso é, se você chamar as primitivas rand em C, você tem que inicializar o PRNG antes de chamar o rand com srand. Srand manda um seed no PRNG, que é basicamente uma série de números aleatórios, e para não começar sempre no mesmo número e sempre gerar a mesma series, você tem que chamar essa primitiva srand com um número aleatório. Se você não fizer isso, aí o rand sempre vai lhe dar a mesma sequência de números. E isso dá problemas quando está usado para criar primitivas de criptografia, o que tipicamente é o que vai acontecer no OCPD. Eu escolhi esse exemplo porque é fácil de entender para quem não manja muito de segurança bem avançada, e para quem manja, vocês vão ver que dá para fazer coisas bem legais com o debugging de ARM no Linux sem VM. Então, vocês vão curtir também. Vamos nessa. Então, eu vou começar com essa vulnerabilidade que eu demonstrei no ano passado e fiz um release também numa conferência em São Francisco chamada de RSA, que não é muito boa, mas é importante para a indústria. Então, vamos nessa. Se a gente olhar na esquerda aí para o binário OCPD, e fizer um grep sobre a string rand, dá para ver que ele está linkeado com as primitivas rand e random, ou seja, pedir números pseudo-aleatórios. Só que não está linkeado com srand. Então já dá para ver que tem um problema aí. Porque se você chamar rand e não chamar srand primeiro, a sequência de números vai ser sempre a mesma. Se você não for muito familiar com essa classe de vulnerabilidade, pode ver aí no site da MITRE.org a definição da CWE, que corresponde a isso. O que aconteceu a gente achou essa vulnerabilidade só no ano passado e fez uma advisory em 2019, porque o cara que mantém esse software, ele fez um fix silencioso em 2016. É por isso que a CVE aqui tem um número de 2016, apesar de for descoberta no ano passado. Se for intencional ou não, é difícil de explicar, mas vamos ver aqui a vulnerabilidade bem foda. Então, qual é o problema? Se você olhar na direita, tem essa função aqui, WPS Generate PIN, que gera um número aleatório de PIN, com o qual você pode conectar ao Wi-Fi e configurar o Wi-Fi. Para entender o que está OS-Random, na esquerda aqui, OS-Random é tipo random, que é a mesma coisa que RAM. Então, se você olhar para... Deixa eu abrir aqui um terminal. Se você ler o man-random, então eles vão lhe explicar que man-random e RAM são a mesma coisa e vem da glibc. Beleza? Então, o que a gente está vendo aqui é que os_random realmente é random, que vem do sistema e da libc. Então, na direita, o que está acontecendo aqui? Primeira linha aí, o if get random byte, blá, 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 isso quer abrir o /udevRandom, e se não existe, o default é de chamar essas funções aqui. Então,
que conta esse negócio aqui? O getTime, vamos ver o que é, mas chama tipicamente getTime, que é uma função também em C, com o parâmetro now, que vai buscar qual é o tempo que passou entre o 1º de janeiro de 1970 e agora, em segundos. Vou explicar isso um pouquinho mais depois. E aí vai fazer uma computação do val, que é então o sRandom, a gente está vendo na esquerda que vem do random, XOR no.sec, então isso vem do time aqui, do OSGetTime, vamos ver como foi selecionado, XOR no usec. Na linha seguinte, tem o val e o módulo disso, e basicamente isso é retornado e é o password para poder se conectar com WPS. Então, a gente vai se focalizar nessa linha aqui, val está igual a osRandom, XOR no.sec, no.usec. E ver que dá para fazer um brute force muito facilmente disso aí. O problema é o seguinte, essa função, que está supostamente bem aleatória, porque está computando o WPS password, que é bem importante, não tem uma entropia muito forte. Vou demonstrar isso para vocês. Bom, até aqui é somente static analysis, dá para automatizar isso aí tudo. O propósito dessa palestra é de ver como que podemos verificar que existe essa vulnerabilidade manualmente e escrever um exploit também para o Wi-Fi, para se conectar no Wi-Fi. Então, o objetivo é o seguinte, vamos imaginar que um carro está usando o STPD, por exemplo, uma Tesla, e o que a gente quer fazer é, sem saber mais nada, poder se conectar à rede desse carro. E, ok, vamos começar com isso aí, então. Então, só para lembrar, a gente falou que ok, o sRandom realmente é random. Ok? A gente viu que essa função aí, WPS generate pin, a linha que tem interessante aqui é osRandom, XOR, no.sec, no.usec. Se eu conseguir adivinhar esse val aqui, basicamente eu vou poder adivinhar qual é o WPS password e me conectar remotamente na rede Wi-Fi. Beleza. Ok. Então, vale a pena ver que o getTime está chamando dentro getTime, beleza? E retorna essa estrutura que tem duas partes. Uma está o número de segundos e outro o número de microsegundos. Eu vou explicar mais em detalhes para vocês agora. Então, vamos começar com essa parada de getTime aqui. Qual será a entropia dessa função aqui de getTime? E será que essa parada aqui está preditível? Então, vamos ver o getTime. Isso é um problema muito comum em aplicações de C. Então, getTime.c. A gente vai fazer, vai escrever um POC muito simples, que está chamando getTime aqui, e ver qual é o resultado dele, e será que dá para fazer uma predição. Deixa eu confiar. Ok, vamos chamar o getTime. Se eu chamar várias vezes assim, não é bem óbvio
que seja preditível. Então, vou modificar somente uma coisinha aqui. Em vez de fazer um printf, do jeito que eu fiz aí, eu vou fazer um display do binary do mesmo valor, mas com zeros e uns. Então, deixa eu compilar isso aí. Compilar de novo. Deixa eu chamar esse getTime várias vezes. Agora sim, dá para ver que a entropia não está muito grande, não. Beleza? A granularidade da entropia não está sinistra, não. Se eu chamar várias vezes, dá para ver que os uns e os zeros estão basicamente no mesmo lugar. E não somente no início, onde está óbvio, porque está o início do tempo, né? Mas também que no final aqui do valor dá para repetir. E a granularidade não é muito grande. Beleza? Então, se eu chamar várias vezes, assim, tipo umas 10 vezes, numa loop, dá para ver essa sequência repetir com os uns e os zeros quase sempre no mesmo lugar. Então, se eu voltar para a definição aí, essa parada aqui, o no.sec e o no.usec, dá quase para adivinhar. Na moral, o usec, a granularidade não está grande. Para adivinhar o .sec, o que será isso? Por definição, é o número de segundos entre o 1º de janeiro de 1970 e o tempo que está no target que a gente está tentando hackear. Esse se chama de epoch. Uma outra maneira, se você não está ao lado do carro, mas se você for tentar se conectar por Wi-Fi, tipicamente você está perto do target, mas se você não for, dá para adivinhar também usando vários métodos. Tem uma aproximação disso. Por exemplo, se você tiver acesso somente por uma rede, pode usar o iSping, assim. E você pode ver que o iSping também, ele lhe dá o timestamp que está remoto. Esse timestamp aí, isso é o número de segundo também aproximado desse valor aqui, que a gente está procurando o no.sec. Então, resumindo, o valor aqui está o srandom, a gente vai ver dentro de um segundo o que é. Esse no.sec, que é o número de segundos entre 1º de janeiro de 1970 e o time da target, e esse no.sec que dá para adivinhar, porque a granularidade não está muito boa. Então, o que mais? Vamos ver o random. Isso é um problema muito comum. Se você escrever, por exemplo, fuzzers, vocês vão... vou explicar depois. Então, vamos fazer o quê? Vamos chamar o rand aqui, sem chamar o srand primeiro, tá bom? Porque essa linha aqui está comentada. Então, vai chamar simplesmente o rand e vamos chamar de maneira repetitiva. Vai ver aqui, esse valor aqui, totalmente preditível. Beleza? Agora, se você chamar o rand primeiro, com um valor que está diferente, tipo o PID da aplicação, não faça isso para uma aplicação que que necessitem números criptográficos muito fortes, mas pelo menos vai estar diferente cada vez. Isso vai dar um seed do srand que está diferente cada vez que eu vou executar esse programa. Então, deixa eu compilar isso aí e fazer o teste de novo. Agora pode ver que cada vez que estou executando o programa, ele tem um valor diferente. Mas voltando para o nosso exemplo aqui, a gente viu antes, aqui, e o binário, aqui na esquerda, ele está linkeado com rand e random, mas não está com srandom.
Então, se eu voltar para aqui, quer dizer o que é? Essa linha aqui, isso é preditível, porque é sempre o mesmo número. Isso, o número de segundos dá para aproximar. E isso dá para fazer um brute force, porque a granularidade é péssima. Então, essa função aqui de WPS Generate Pin é muito fraca e dá para adivinhar. É isso aqui o esquema. Como que eu escrevi o exploit? Aí, em 2011, tive um exploit feito para WPS que tomou conta de toda a parte de network para mim. Basicamente, na definição, quase 10 anos atrás, do WPS, a quantidade de PIN possível era somente 10.000. Então, dava para fazer um brute force. E um cara escreveu o exploit, aqui, o River 1.1. E essa ferramenta, ela já implementa toda as primitivas de network para fazer um brute force com isso. Então, o que eu fiz? Eu tomei a mesma ferramenta, até que agora esse problema de WPS de 2011 foi tateado, e eu implementei dentro dessa ferramenta o brute force com o valor que eu entendi que poderia ser utilizados com o CPD. E assim foi meu exploit, bem fácil de escrever. Voltando para o problema que temos aqui. Então, esse brute force do WPS com certeza existe, e até as versões 2.6 do OCPD está vulnerável. E como foi pateado em 2006 de maneira silenciosa, tem muita gente que ainda está vulnerável. Por lhe dar um bônus, ainda tem um problema com essas funções. Então, em 2019, tem um problema também na função EAP Server do CPD, que tem o mesmo problema devido a não chamar o srand antes de chamar o rand, tem problema de entropia também, e dá para fazer um DOS no EAP Server do OCPD. Ver aqui a função. Aqui. Então, vamos ver como está o código-fonte do CPD. Estou fazendo o download aqui da Linux. Eu estou usando uma Ubuntu. Então, se a gente fizer um grep, dá para ver essas funções aqui. A função vulnerável é essa daqui, ó. EAP Server, Password Register. Então, dá para ver que o srandom, chamado aqui, que está fazendo o seed, ele vem de quê? Ele vem de esse valor que está estático e que está fazendo um XOR, basicamente, o que a gente já viu que está muito fraco. Que o número de segundo, quando se inicializa o access point, que dá para adivinhar ou fazer um brute force, e dessa parada de microseconds, que a gente já viu que tem uma granularidade péssima. Ou seja, isso aí dá para fazer um brute force. Beleza? E esse valor, ele tá usando para desabilitar o DDoS da rede. Então, o fato que isso não funciona, dá para reverter essa funcionalidade. Bom, isso foi a parte fácil da minha palestra. Agora vamos começar a parte hardcore para quem escrever exploits, e vamos tentar explicar uma coisa muito difícil de realizar, que é quando você tem um binário arma, e foi o meu caso analisando o CPD,
é por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Tipo, se você analisar um carro, a maioria dos binários vão ser ARM ou ART 64, ou seja, ARM 64 bits. Isso está virando o normal se você analisar um carro. O problema é analisar isso no seu computador, que tipicamente tem um CPU Intel. Como que dará para fazer isso se você não tiver o carro à sua disposição para fazer o debugging, escrever o exploit e verificar que isso tudo funciona? Eu vou lhe mostrar um método muito massa usando essa ferramenta da qual eu falei, a Witchcraft Compiler Collection, que vem de graça com Linux, se você usar um Debian, o Ubuntu. E se você não usar um desses Linux, pode baixar do meu GitHub também. Vamos fazer uma coisa muito massa, porque vamos analisar sem using ptrace e de uma maneira que é muito eficiente e faz a JIT Translation usando o engine do QEMU, que é muito poderoso também. A beleza desse debugging é que o binário que você está analisando, o debugger e o JIT, que está fazendo a translação entre o ARM e o Intel, está tudo dentro de um processo só. Então, isso é muito, muito foda. Deixa eu lhe mostrar. Primeiro, vou lhe mostrar como instalar o WCC. Então, já que está nos repositories da Debian, é só fazer isso aí. Você faz um apt-get install da WCC e vai instalar o WCC no seu computador. Moleza. Moleza. Beleza, era só isso. Ok? Agora que isso está feito, vamos ver como analisar o ARM, o binário ARM com isso. Então, o WCC, ele vem com essa ferramenta chamada WSH, que é um shell. Você está vendo que esse shell, ele está cross-compiled para o ARM, mas dá para executar no meu computador. Então, vou executar esse shell e vou analisar o binário seguinte de esse Linux. Vamos ver aqui esse binário aí. Ele também é um binário ARM. Então, meu computador está usando um Linux da Intel. Vou usar esse debugger que eu escrevi, que é cross-compiled para ARM, e o binário que a gente quer analisar é esse daqui, da Liberty Linux, que é da ARM também. Então, vou chamar o debugger com um parâmetro só, que é o binário que eu quero analisar. Você pode ignorar a primeira linha aqui do Edge Preload. Isso é uma parada de debug do meu X-Windows e não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje. Então, demorou um segundo e agora o que ele me deu de volta é um shell da Lua. Lua, que é muito foda, e que é brasileira também. A Lua vem da PUC, do Rio de Janeiro. É nóis, é nóis. Então, nesse shell, eu posso chamar funções funções Luas, mas o que é bem poderoso é que tem uma reflexão de todas as librarias chamadas, por enquanto, a gente chamou esse Linux, que está linkeada com todas essas ferramentas aqui, ou seja, o Dynamic Linker, a livraria C e duas livrarias a mais, uma de pthread, para ter multithreading, e libpcre, para fazer expressões regulares. Agora, o que está muito foda é que dentro desse debugger, dá para chamar todas as funções que vêm diretamente desses binários, que são todos binários ARM. Dá para fazer aqui, dá para ver no nome, né? ARM Linux no ABI. Então, isso tudo é ARM no debugger, está rolando no Intel. E olha só, todas essas funções, vou reduzir somente um pouquinho aqui, porque está bem feio.
Aqui. Opa. Deixa eu reduzir. Somente um pouquinho. Tá bom. Deixa eu mostrar todas as funções que a gente pode chamar. Então, toda a parada que vem da libc, está vendo na esquerda aqui, a libc, todas as funções que estão exportadas dele. Assim que todas as funções que vêm da libc Linux, que é o binário que a gente tentou carregar primeiramente, e, por exemplo, as funções da libpcre, são todas as funções que vêm da libpcre, como as funções que vêm do libthread. Dá para chamar diretamente todas essas funções, e vou lhe mostrar dentro de um instante. Mas antes disso, deixa eu lhe mostrar uma coisa muito irada. Eu vou criar uma variável e chamar a função getPid para ter o PID do processo que estou chamando, que estou usando aqui. Deixa eu fazer um print desse valor. Então, o PID dessa ferramenta é 7742. Deixa eu olhar no /proc, que é basicamente uma interface entre o kernel e o userland, o mapeamento desse aplicativo. Então, deixa eu reduzir um pouquinho. Tá bom. Então, esse binário, ele tem o Witchcraft ARM, lógico, que o aplicativo que eu chamei, mas dentro desse aplicativo Intel, ele tem também mapeado, dentro do aplicativo, todas essas livrarias ARM, puta que pariu, dentro do mesmo processo, e isso funciona, porque se você olhar direito, a translação binária JIT, ela está feita por QEMU dentro do mesmo processo também. Então, ao invés de ter um debugger e um debugger, chamando o ptrace cada vez para alterar a execução, tudo nesse processo está dentro de um processo só. O debugger, o debugger e o JIT translation. É muito mais eficiente. Foda. Então, deixa eu chamar... Então, eu lhe falei que dá para chamar qualquer função que está no espaço. Então, por exemplo, vamos chamar essa função que vem do libpcre, que é pcre version. Essa função realmente é uma função ARM que está mapeada no libpcre aqui. Então, eu vou criar uma variável para ter o resultado do pcre version. Se eu fizer um print desse valor, isso aí é o valor retornado com essa função ARM. É massa, né? É massa. Do mesmo jeito, eu posso chamar essa função no libgitversion, que vem da libc ARM. Eu posso chamar, em vez de chamar print, como que nem aqui, que é uma função lua, eu vou chamar printf, que é uma função que vem da libc. Vou chamar um %s, retorno a linha, e vou chamar a função aqui do print version. Então, isso aqui é a pcre version formal. A gente falou que ia chamar a da libc. É isso. Então, a versão da libc. Ok, não deu certo. Deixa eu tentar de novo de outra maneira. Então, criar uma variável b, por exemplo. Fazer um print do b. Então, é a libc 2.17,
enquanto a PCRE version era 8.31. O que está fudíssimo aqui é que a gente está chamando funções ARM desde Linux Intel sem tiver uma VM nenhuma. E tem funções mais avançadas, você pode fazer um testlib, o testfunc, para fazer um fuzzing de qualquer função que você quiser. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um fuzzing dessa função testlib, é só chamar PCRE assim, e ele vai chamar sozinho as funções e fazer o fuzzing para você. Putz, grila. Enfim, para quem escreve exploit, em particular faz CTF, coisa assim, ou manja de debugging de telefone, carro, embedded computing, isso é muito legal, muito legal. Então, por favor, usem essa ferramenta, contribuem. Tem mais sobre essa ferramenta na palestra que eu dei na DEFCON. E o wiki, que está no GitHub também, bem completo. Beleza? Então, o que mais? Do jeito que eu falei, isso é tudo open source, já apresentei na Black Hat na DEFCON. É muito fácil de fazer cross-platform exploit development com isso, e o fato de tudo estar num processo só, não somente muito bonito, de um ponto de vista de computer science, mas é bem eficiente também. Deixa eu lhe mostrar mais um. Então, vamos ver um Symlink Attack no Samba. Por que não? Isso é um outro exemplo de vulnerabilidade que a gente descobriu com a Moabi, essa ferramenta que eu escrevi, para fazer Symbolic Execution automaticamente. Para quem viu, a apresentação do Cassius 3 semanas atrás é basicamente a mesma coisa. Então, a ideia aqui, o que a gente detectou é um Symlink Attack numa versão bem antiga do Samba, que era a versão de 2015. Então, o problema é o seguinte, se você olhar do backtrace aqui, quando chamar switch message, essa função chama reply close, que chama fopen, e o segundo argumento do fopen é w, quer dizer, está escrevendo num fichário que tem um nome bem preditivo, que é /tmp.gnk.close. Então, se um atacante criar um arquivo no /tmp.gnk.close antes de chamar Samba, e se esse arquivo for um symlink até, por exemplo, /etcpassword, então, quando o Samba abrir esse arquivo, ele vai seguir o link do /tmp.gnk.close e vai possivelmente escrever sobre o /etcpassword. Então, para ver isso, a gente vai voltar para as demos aqui. Será esse exploit aqui? Esse é exatamente o exploit que eu dei para a DEFCON em 2016. Então, o POC é o seguinte, dá para chamar o Witchcraft Compiler, o Witchcraft Shell nessa instância, um parâmetro que é o SMB Server, e chamar essa função reply close com argumentos arbitrários, que a gente vê aqui. Não, se a gente vê aqui, a gente está tentando chamar o reply close aqui e ver se está criado o /tmp.gnk.close. Então, vamos nessa. Ok. Beleza. Está carregando, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uhum. Ok?
eu olhar no meu Fastchamp, quero BNK, e não deu certo. Bom, você confira o exploit da Defcon, porque normalmente isso funciona. Enfim. Obrigado pela presença. Se você tiver perguntas, é só pedir no chat. Eu estou muito feliz de conectar com vocês e construir essa discussão, ou então online, ou então agora no chat. Valeu pela presença geral. Valeu por se conectar. E, mais uma vez, obrigado pela Flipside, para Rodsec. Eu vejo vocês em breve.